Vídeo aula Java Web de número 5. Vou mostrar hoje como utilizar mais alguns outros componentes de um formulário HTML e capturar essas informações em uma página JSP. Ok, para iniciar, aqui no meu projeto Java Web e na minha pasta Web Content, vou com o botão direito, New, e criar um arquivo JSP File. Eu vou dar o nome de formulário. Ok, Finish. E vou criar um segundo arquivo, também JSP, e vou chamar de dados. Nesse primeiro arquivo formulário, eu quero apresentar, logicamente, um formulário para o usuário e vou abordar três tipos de componentes: uma combo box, uma checkbox e o radio button. E na minha página dados.jsp, eu quero simplesmente apresentar essas informações digitadas e escolhidas pelo usuário através de código JSP. Perfeito. Então, iniciando aqui o formulário, todos nós já sabemos, form, e aqui o action dele vai me redirecionar para a página dados.jsp. Perfeito. Fecha form. Todo form tem que ter um botão submit. Então, input type vai ser do tipo submit. Beleza. Feito isso, vou colocar aqui uma label no botão e vou chamar de enviar. Ok. O nosso primeiro componente será o combo box. Ele começa com select, fecha select. E aqui vou dar um nome para ele, porque dessa forma eu consigo capturar através do código JSP pelo identificador que eu passar aqui. Vou chamar de país. E nele eu quero adicionar algumas opções relacionadas a países. Antes, vou colocar uma label e vou colocar aqui, país. Dois pontos. E aqui dentro do select, vamos colocar as opções. Option, fecha option. E aqui dentro você insere a opção que vai ser apresentada na combo box. No meu caso, a primeira é Brasil, a segunda vou colocar aqui Argentina, uma terceira vou colocar EUA, Estados Unidos, Rússia e assim por diante. Perfeito. Feito isso, nós já temos uma combo box. No final aqui vou colocar alguns BR para simplesmente quebrar linhas. Perfeito. Agora eu já posso testar essa página formulário.jsp. Está aqui, país, e eu posso escolher algum. E o meu botão enviar vai me encaminhar para dados.jsp, que ainda não tem nada. Então vamos elaborar essa página. Iniciando aqui no body, vou colocar as tags JSP com a porcentagem, sinal de maior e menor. E dentro dela vou chamar objeto request.getParameter e passar por parâmetro o nome do componente que eu quero capturar. No caso, eu criei aqui o select com o name país. Então é este que eu vou passar aqui dentro, país. E o retorno deste método vou jogar numa variável do tipo string e vou chamar de país. Beleza. Feito isso, eu já posso usar essa variável para apresentar na tela alguma mensagem. Vou colocar aqui: seu país é, dois pontos, concatenar com a variável país e concatenar no final com um BR para quebrar a linha. Ok. Vamos fazer agora um segundo teste, executando novamente o formulário.jsp. Vou escolher aqui, por exemplo, Estados Unidos e enviar. Seu país é EUA. Ok, funcionando corretamente. Agora vamos para um segundo componente, que será um radio button. Então, iniciando, vou colocar input com type radio e aqui no seu name eu vou colocar sexo e value será o valor daquela opção escolhida. Então vou colocar aqui masculino.
fechando o componente, e aqui uma label masculino. Vou copiar e colar para o sexo feminino. Beleza, feito isso, uma label também para o componente feminino. E aqui acima vou colocar sexo, para o usuário escolher a opção que ele deseja. Ok, feito isso, vou colocar alguns BRs para quebrar a linha. E aqui novamente em dados .jsp, vou capturar da mesma forma. Eu posso até copiar e colar, porque é a mesma metodologia. Apesar de ter outras opções, como é uma rádio, ele só poderá escolher ou masculino ou feminino. Não tem como ele escolher duas opções em uma rádio. Então, vou colocar aqui sexo, sexo também na passagem de parâmetro, e aqui apresentando o sexo, seu sexo é a opção escolhida. Fazendo o teste, finish, temos aqui, vou escolher Brasil, sexo masculino, enviar, seu país é Brasil, seu sexo é masculino. Perfeito, funcionando corretamente até então. Agora, novamente no formulário, vou apresentar um outro tipo de componente, que é o checkbox. Então vou colocar aqui línguas, dois pontos, e abaixo input, e o type agora será checkbox. Perfeito. O name será línguas, para eu identificar depois na página JSP, e o value vou escolher algum, vou colocar aqui português. Fechei o componente e vou colocar a legenda aqui após o componente português para ser apresentada na página. Ok, vou copiar e colar e mudar aqui somente a legenda e o parâmetro no valor. Para inglês, para espanhol e, por fim, uma última língua aqui, o francês. Feito isso, nós já temos um checkbox. Lembrando que o checkbox você pode marcar várias opções. E não se pode esquecer de dar o mesmo name para os componentes, para eles fazerem parte de um mesmo grupo. Da mesma forma, o rádio também aqui acima, o mesmo name. Ok? Só mais um detalhe. Dois BRs aqui abaixo para quebrar a linha. Perfeito. E agora que eu já terminei o meu formulário, o último componente que eu quero capturar os dados é das checkbox. Então, aqui abaixo, vou utilizar novamente o objeto request.getParameter values. Vai mudar agora o método. Não é somente getParameter no singular, vai ser getParameter values, valores, porque checkbox são várias opções. E aqui você passa o nome que você deu para os componentes. Eu dei o nome línguas e agora eu vou capturar esses dados através deste método. Este método vai retornar vários valores, como o próprio nome do método já diz. E aqui eu vou criar então um vetor e vou chamar de línguas. E o retorno deste método estou atribuindo nesse vetor. E aqui abaixo vou criar simplesmente um for each. Então, for string língua, passando todas as opções de línguas para essa variável temporária. E aqui no corpo do for, vou utilizar o out.print e imprimir. Na tela, você fala, dois pontos, concatenar com a variável temporária, língua, mais um BR para quebrar a linha. Perfeito. Feito isso, já temos os dados das checkbox sendo apresentados na tela, através de um loop. Então, vamos testar para ver se está tudo correto. Run on server, finish. Temos aqui o formulário. Vou escolher Japão, masculino, português, inglês e espanhol. Enviar. Tá aí. Seu país é Japão, masculino, português, inglês e espanhol. Porém, podemos identificar um detalhe. Os acentos não foram apresentados corretamente.
Isso é por causa do char7 da página. Então aqui na minha página formulário.jsp, vou mudar a opção char7 para o TF8. Então vamos colocar aqui o TF8, aqui também, e aqui em Page Encoding também. Ok, feito isso, já na página formulário, ele vai passar os parâmetros com a interpretação dos caracteres de forma correta. Então os dados vai receber esses caracteres já prontos. Então por isso que eu não mudei aqui. Mas caso você queira, você pode mudar também. Então eu vou rodar e vamos testar se o browser vai conseguir interpretar os caracteres especiais da língua portuguesa. E está aí. Seu país é Rússia, seu sexo é masculino e você fala português, inglês e francês. Ok, então testando, já temos os componentes funcionando de forma correta. Caso eu marque só um checkbox, por exemplo, só português, vai apresentar só português. Caso eu marque todos, ele apresenta todos, porque ele passa por um loop. Então, desta forma, conseguimos aí apresentar como criar os componentes checkbox, radio button, combo box e capturar eles através de uma página JSP. Até a próxima aula.